Nós estamos no Evangelho de João e hoje nós saímos do capítulo 5, começamos o capítulo 6. Vimos nos últimos estudos que o Senhor Jesus confrontou os religiosos judeus. E agora ele fez isso em Jerusalém. E agora nós vamos acompanhá-lo com os discípulos em dois de seus grandes sinais ou grandes milagres. E aqui tem uma imagem que mostra um destes sinais. Vocês lembram? É quando Jesus está em um monte e ali há 5.000 pessoas, 5.000 homens, mais crianças e mulheres. E um jovem se apresenta com um cesto com 5 pães e 2 peixes. E Jesus está no deserto. E nós vamos ver o que o texto diz. E aí então nós vamos fazer uma pergunta que é muito importante no nosso tempo hoje. Existem sinais como esse hoje ainda que alguns defendam que sim. Esses sinais existem, é possível que eles aconteçam. Eu queria que você atentasse para o padrão dos sinais realizados por Deus. E só então nós vamos poder responder se isso acontece. O texto é longo, nós vamos dividir em duas partes. O primeiro fala da multiplicação e depois dessa imagem que está aí no fundo. João capítulo 6, nós vamos ler inicialmente dos versículos 1 a 14. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. No capítulo 5, nós lemos até na semana passada, Jesus estava em Jerusalém.
E agora ele aparece, acaba o capítulo 5 e ele aparece na Galileia, no estado da Galileia. Ele estava no estado da Judéia e agora vai para a Galileia. E é importante, nós já tratamos aqui, nós lembrarmos que os relatos dos evangelhos, eles não são um diário, ou eles não são uma biografia detalhada do que Jesus e os apóstolos fizeram a cada dia dos 3 anos de ministério do Senhor. Eles não relatam também tudo o que Jesus disse e fez. Mas aí é muito bom e importante nós deixarmos claro que tudo o que era necessário para nós, o que era importante que nós soubéssemos, ele deixou. Nós não precisamos de mais nada fora do que ele deixou nos evangelhos, nas cartas e no Velho Testamento todo. Nós entendemos que o Espírito Santo dirigiu aqueles homens para escreverem, como a palavra diz, o Espírito Santo foram homens que escreveram, mas eles foram inspirados, dirigidos pelo Espírito Santo para escrever o que eles escreveram. E aí então, quando a gente lê no comecinho aqui, no versículo 1, algum tempo depois, no capítulo 6, já se passou mais ou menos 1 ano do finzinho do capítulo 5. Aqui é uma outra Páscoa, que acontece esse evento então após a morte de João Batista. Aqui Jesus, nós não vimos isso no Evangelho de João, mas isso acontece nos outros evangelhos. Jesus já havia mandado os seus discípulos pregar nas cidades, os 12, depois os 70. Ele disse para eles, para que eles fossem, pregassem, que fizessem sinais, e depois ele vai visitar as cidades por onde eles passaram. Então Jesus vê, e aqui então Jesus está muito conhecido nesse momento. Os textos de Mateus 14 e Marcos 6 são textos paralelos a esse de João no capítulo 6. Marcos e Mateus falam as mesmas coisas, às vezes eles colocam alguma coisa ou omitem uma outra, mas tudo sobre a supervisão, direção que nós queremos do Espírito Santo. E aqui nós temos um mapa, já mostrei algumas vezes, para nós nos localizarmos então e tentarmos seguir. Jesus então estava em Jerusalém e então ele vai para Galileia. E aqui tem a região da Galileia. E nós vemos ali um pequeno mar. A gente vai ver então o próximo sinal que Jesus realiza. Todos na Galileia, nesse momento, e é o último ano do ministério do Senhor, já ouviram sobre seus milagres. Daí então a multidão. E a multidão vai sempre atrás de milagres. Eles estão em um deserto nesse momento, próximo da cidade de Betsaída ou Betsaida. E ali estão Jesus, os seus discípulos, 5.000 homens, mais mulheres e crianças. É a última Páscoa, nesse momento. Daí então também muitos estarem ali reunidos. Mateus capítulo 14, que é um dos textos paralelos, os discípulos falam: Senhor, o lugar é deserto e a hora já é avançada, vamos despedir essa multidão para que eles vão pelas aldeias e comprem comida. Mas Jesus, ele é Deus, e ele tem um propósito com aquilo ali. Aliás, todo sinal que Deus realiza tem um propósito e um objetivo muito claro. Então, quando nós vemos algumas coisas meio estranhas em nome de Jesus, em nome do Espírito, que não tem nenhum sentido, significado para edificação, para a glória de Deus, nós devemos tomar muito cuidado. Não há aqui no texto que nós acabamos de ler, que Jesus pega 5 pães e 2 peixes e distribui para pelo menos 10.000 pessoas, considerando 5.000 homens, mais mulheres e crianças, talvez 10.000 pessoas. Não há nenhuma metáfora aqui. Aquilo não é uma linguagem figurada, aquilo é literal.
Eles estão em um deserto, então não tem como. E mesmo que tivesse, para comprar comida para tanta gente. Jesus, ele cria pães e peixes. Ele multiplica daquilo. De 5 pães e 2 peixes, ele faz algo inexplicável, algo maravilhoso, sobrenatural. Ele realiza um sinal, um milagre. E ele tem um propósito que é exatamente esse: fazer um sinal miraculoso. Milagre. O outro sinal que Jesus realiza, e eu achei essa imagem na internet, eu achei fantástica, é quando Jesus anda sobre as águas. E aqui nós temos lá, já é um mapa, e aqui já é um mapa atualizado do Google Earth, lá do Mar da Galileia, visto via satélite, e aqui a gente tem uma foto do local, que é o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, ou o Mar de Tiberíades, como João coloca ali, tinha esses nomes. E nos versículos 15 ao versículo 20, nós vamos ver Jesus realizando este segundo sinal miraculoso. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, os seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar. E ficaram, naturalmente, aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Depois do primeiro sinal da multiplicação dos pães e peixes, a multidão então falou: esse é o homem que vai tomar o poder e que vai nos tirar do domínio do Império Romano. Esse é o nosso rei. Eles queriam um líder, sim. E um líder com tamanho poder conseguiria tranquilamente destronar e acabar com o império que subjugava Israel. Eles queriam então fazê-lo rei. Jesus é rei, mas não esse rei que eles queriam. É interessante que essa multidão que queria fazer de Jesus um rei, e que Jesus vai dizer que o meu reino não é desse mundo, e ele vai estar dizendo inclusive para o homem que vai crucificá-lo: o meu reino desse mundo, se eu quisesse, eu acabaria com isso aqui rapidinho, mas o meu reino não é desse mundo. Mas a multidão quer fazê-lo rei, um rei político. Essa mesma multidão, mais tarde, nós vamos passar por esse texto, nós vamos entrar agora, lá no versículo 66, essa mesma multidão, quando Jesus endurece o discurso e começa a falar de cruz, o texto diz que essa multidão, ou muitos que o seguiam, voltaram atrás e o abandonaram. É essa multidão que quer ver sinais, quer milagres, mas que quando Jesus fala de cruz, não. E muitos o abandonam, que é quando Jesus fala assim: vocês não querem ir também para os seus discípulos? Ele mais uma vez se retira para orar, fugindo da pressão popular. Nos textos paralelos ele manda, o João não relata isso, mas ele diz: vocês pegam um barco e vão para Cafarnaum, que eu vou depois. Marcos, lá no capítulo 6, versículo 48, ele diz, porque a distância do mar ali dava para ver onde eles estavam, eles tinham andado 5 ou 6 quilômetros com
certeza, de um determinado ponto era possível ver. Jesus viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. E aí então ele vai até eles. Mais uma vez, não se trata de uma figura de linguagem, como alguns querem dizer. Ele anda 5 quilômetros sobre o mar. Esse mar ou lago, chamado de mar, ele tinha 20 quilômetros por 13 de extensão e em alguns lugares chega a 40 metros de profundidade. E Jesus vai andando por 5 quilômetros sobre a água. Mateus 14, versículo 33, explica qual o objetivo do Senhor fazer isso. Mateus 14, 33, esse nós vamos ler. Quando Jesus está chegando no barco e chega, então aproximaram-se os que estavam no barco, que eram os seus discípulos, e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. És verdadeiramente o Filho de Deus. O que aconteceu aqui? Mais um sinal. Portanto, a multiplicação dos pães e peixes e o andar sobre as águas são sinais que Jesus realizou. Mas o que é biblicamente um sinal? E aqui tem uma tentativa de definição. Um sinal é um milagre. Essa definição de milagre nós usamos há alguns estudos atrás, porque nós já vimos alguns milagres que Jesus fez. Um milagre é um acontecimento extraordinário que, à luz dos sentidos e conhecimentos até então disponíveis, e nesse caso específico, jamais nós conseguiríamos compreender, não possui explicação científica ainda conhecida e que sugere uma violação das leis naturais que regem os fenômenos naturais. Foi isso que Jesus fez. Ninguém consegue multiplicar algo como Jesus fez. Ninguém consegue andar sobre o mar. É impossível isso, de acordo com as leis que Deus criou. Mas como Ele criou as leis, Ele tem o poder de quebrá-las. Ele é Deus. E Ele está realizando esses dois sinais, assim como os outros. Sinais ou milagres são sinônimos. Mas o ponto importante para nós é a pergunta: para que serve um sinal? Um sinal ou milagre é um ato sobrenatural de Deus. Nós estamos buscando uma resposta bíblica, que é o que nos interessa. Um ato sobrenatural de Deus realizado especialmente para confirmar, corroborar ou autenticar algo. Daí então há um propósito. Ele enfatiza o propósito final que exalta aquele que o dá. A exaltação, portanto, é daquele quem faz, Deus. E é usado dezenas de vezes no Novo Testamento. Para quê? Para autenticar que Jesus é o Cristo, o Senhor e o seu propósito eterno. Sinais têm um objetivo: mostrar Cristo. Apontar para aquele homem para dizer que ele não é somente um homem. Ele é o Deus encarnado, Deus do universo, Criador de todas as coisas, Salvador da humanidade. Deus faz tudo com um propósito. Eu me lembro quando nós estávamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo, quando nós tratamos de Atos capítulo 2, e procuramos expor o texto verso a verso, e ali fica absolutamente claro que as línguas faladas por aqueles homens eram idiomas humanos. Por quê? Porque havia 17 nacionalidades ali, naquele dia, para ouvir o Evangelho. Então o dom de línguas
Para nós entendermos, ele tem um propósito absolutamente claro. Deus deu com um objetivo. Qual foi o objetivo naquele momento? Anunciar Cristo para pessoas que foram para Jerusalém. Por isso que nós estamos dizendo, todos os sinais que Deus realiza, Ele tem um objetivo e um propósito, e que no final redunda em glória somente para Ele. A multiplicação foi um sinal? Sim. Literal? Sim. Você crê nisso? Absolutamente. Por que Jesus fez da multiplicação? Nós vemos em um dos textos de Mateus e de Marcos que Jesus teve, João não fala isso, mas Jesus teve compaixão da multidão. Mas o objetivo central não foi a compaixão. O objetivo central foi, depois dele ter realizado o sinal, o povo começou a dizer: este é o profeta que devia vir. Ou então, o sinal do mar, mais uma vez, o apóstolo, ele é o Filho de Deus. Esse era o objetivo dos sinais. Para que então os sinais, milagres que Deus fez? Mostrar que Jesus, quem Ele é e o que Ele fez. E o principal é o Evangelho. O principal é mostrar que Jesus é aquele que veio salvar o homem do seu pecado. O principal objetivo dos sinais e milagres era mostrar que Ele é o Filho de Deus, o único que pode salvar. É o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho, a palavra Evangelho significa boa nova. Por que boa nova? Porque nós precisamos começar com uma notícia muito ruim, que é quem somos nós, o que nós somos. Nós somos pecadores. Nós nascemos em pecado, não podemos mudar isso, nada pode fazer. Nós não podemos fazer nada, nem participar, entre aspas, da igreja. Pode mudar, tentar obedecer mandamentos, ler, nada disso pode nos transformar. E nesse estado, como pecadores, nós estamos debaixo da ira de Deus. Nós estamos debaixo da ira de Deus, porque Ele é um Deus santo e nós somos pecadores e muito pecadores. Mas esse Deus que tem ira contra o pecado, ama pecadores. E então Deus, seu Filho sem pecado, Jesus, o Deus encarnado, o Filho de Deus, para vir até nós, tomar a forma de um homem, viver aqui por aproximadamente 33 anos, morrer em uma cruz e durante a sua vida cumprir toda a lei, exigência de Deus, e no seu cumprimento, na sua morte, Ele levar os nossos pecados, no seu sangue derramado nos purificar, na sua ressurreição nos dar uma nova vida, para todos aqueles que nele creem. Todos aqueles que recebem a Cristo pela fé, que é produzida por Deus, gerada em nós pela pregação do Evangelho, que eu e vocês acabamos de ouvir agora. O Espírito Santo gera fé em nós que não temos condição, e então quando Ele gera, nós vemos o que Cristo fez, vendo o que Ele fez por nós, por amor e de graça, na cruz, Ele então nos conduz ao arrependimento, e nós nos arrependemos dos nossos pecados, crendo no que Ele fez na cruz, como pagamento pelos nossos pecados por todos eles, não somente morrendo por nós, mas nos fazendo morrer no seu corpo santo, e nos dando uma nova vida na sua ressurreição. Esse é o Evangelho. Os sinais de Jesus tinham esse objetivo, apontar para o Evangelho. E aqui então entra o tema da nossa mensagem. Existem sinais hoje. Afinal, não foi só Jesus que fez sinais. Os apóstolos também fizeram. Eu citei Atos 2, aqueles homens, boa parte deles semi-analfabetos, começaram a falar de maneira sobrenatural outros idiomas. Eles não estudaram, eles falaram outros idiomas. O que é isso? Um milagre que Deus fez por meio daqueles homens. Nós sabemos que Pedro, Paulo, João fizeram milagres. Pedro e João curaram um paralítico
na porta do templo, o paralítico não pediu cura, pediu dinheiro. Ele estava lá 30 anos. Milagre é isso. Ó, eu não tenho dinheiro, mas levanta. É um sinal. Nós vimos na palavra de Deus, ouvemos quando Pedro ressuscita uma menina em Atos capítulo 9, versículo 40, que estava morta. Paulo que ressuscita, essa ressurreição é fantástica. Ele ressuscita um jovem. Paulo estava pregando, era a última pregação dele, o pessoal começou a dormir, o jovem dormiu lá, caiu, morreu. Aí ele foi lá e ressuscitou. Isso é milagre. Nós vemos que Paulo cura muitos, o Flávio está estudando Atos e vemos que na ilha de Malta ele cura muitas pessoas. Então nós vemos sinais que Jesus, por meio dos seus apóstolos, realizaram. Sinais que tinham o objetivo testificar e apontar para Cristo. Mas esses sinais eles eram só para Jesus e para os apóstolos? E aí vem uma pergunta: como entender passagens, por exemplo, como João, capítulo 14, versículo 12, que diz, nós estamos tentando entender se existem sinais como os que nós vemos na Escritura hoje, como o que nós vemos que Jesus realizou, e Jesus, por meio dos apóstolos, realizou. Em verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras obras maiores fará. Porque eu vou para o junto do Pai. Ele ia para o Pai, quem ia ficar fazendo as obras? É difícil, por isso que nós estudamos expositivamente, é difícil nós pegarmos um texto isolado, um verso isolado e tentar compreendê-lo. Mas vamos tentar. Quem disse isso é Jesus. Jesus é aquele que faz e fez esses sinais que nós acabamos de ver. Para quem que ele diz isso? Ele diz isso, o texto, se você pudesse ver ali, se nós tivéssemos tempo, Jesus está falando para os seus discípulos, e aqui a gente tem um problema, porque a palavra discípulo, ela pode significar os apóstolos, ela pode significar todos aqueles que creem em Cristo são discípulos, e o pior ainda é que a palavra discípulo pode significar um apóstata, alguém que não crê. O texto de João 6,66, alguns dos seus discípulos o abandonaram. Então, nesse sentido, a palavra discípulo significa seguidor. E um dos maiores, Judas Iscariotes, era um discípulo. Aliás, ele fez milagres. Aliás, ele expulsou demônios. Ele pregou arrependimento. Ele fez milagres. Judas Iscariotes, que nunca creu em Jesus. Mas aqui Jesus está falando para os apóstolos. Se nós vermos o versículo 5, versículo 8, ele fala Tomé e fala para Filipe. Mas nós vamos ver no relato também que há promessas para todos os cristãos, quando ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, por isso então eu vou lá e preparar lugar para vocês. Isso se aplica aos apóstolos e se aplica a todos os cristãos. O ponto é que esse versículo 12, que é a questão. Jesus está dizendo que quem crê em mim, fará as obras que eu faço e outras maiores. E aí a pergunta é, que obras são essas, Senhor? Quem as faria? E aí alguns irmãos divergem. Irmãos que nós reputamos como centrados no Evangelho. Um deles, Augusto Nicodemos, que diz assim: apesar dos milagres que realizaram, nem os apóstolos, que foram os cristãos mais próximos desta promessa, a promessa de que aqueles que creem realizariam sinais que ele realizou, e maiores ainda, parecem ter suplantado aqueles de Jesus em número e em natureza. Jesus andou sobre as águas, transformou água em vinho, acalmou tempestades. Suas curas, segundo os evangelhos, atingiram multidões.
Não nos parece que os apóstolos, conforme temos no livro de Atos, suplantaram o mestre nesse ponto. João chega a dizer que se fosse para escrever tudo que Jesus fez, nem todos os livros poderiam conter tudo que Jesus fez. Então o irmão Nicodemos está dizendo que não, Jesus não está falando dos apóstolos. O irmão John Gill, que foi um pregador do evangelho no século 17, ele foi antecessor do pastor Charles Spurgeon, na Igreja Batista em Londres. Ele disse assim: não significa maior em natureza. Então ele está tentando entender o que Jesus quis dizer. Não é maior em natureza e tipo, mas em número. Pois os apóstolos, ou seja, Jesus está falando ali para os apóstolos, por muitos anos pregaram o evangelho, não apenas na Judéia, mas em todo o mundo. E aí ele cita Hebreus 2,4, que diz: Deus também os faz testemunhar com sinais e maravilhas e vários milagres e dons do Espírito Santo. Ele está usando esse texto para mostrar que os apóstolos fizeram isso, sinais e maravilhas em nome de Jesus. E eles realmente fizeram. Mas será que eles fizeram mais até que Jesus? Onde quer que fossem, embora talvez essas maiores obras possam significar em muitos casos de conversão, os apóstolos eram fundamentais e eram mais numerosos do que aqueles que estavam sob o ministério pessoal de nosso Senhor. O que ele quer dizer? Que os apóstolos em maior número, capacitados pelo Espírito Santo para pregar o evangelho e fazer sinais e prodígios, que eles tinham essa capacitação, eles foram, e durante os seus anos, Jesus teve um ministério de 3 anos, os apóstolos tiveram muito mais, eles fizeram mais sinais. O ponto é que esses irmãos, ainda que discordem, o que eles entendem é que os sinais maiores fazem referência à pregação do evangelho e à conversão de vidas. Por quê? Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro estava morto, 4 dias, estava fedendo. Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro morreu depois? Sim. Mas qual é o mais importante milagre que Jesus fez na vida de Lázaro? Dar ele uma nova vida. Mais importante que ressuscitar fisicamente. Um dia ele vai ressuscitar quando Cristo voltar para sempre. Então, a compreensão desses textos é que o que Jesus está dizendo maiores, ele está falando da proclamação do evangelho. Se nós pensarmos por esse lado, quando você prega um evangelho, o Espírito Santo converte uma pessoa, aquilo é um milagre maior do que você curar alguém que curado vá para o inferno. Então esse é o ponto. Essa é a compreensão que eu creio é a mais fiel à Escritura. Todo cristão sabe que os apóstolos fizeram sinais, milagres, eu coloquei aqui em caixa alta, de verdade. Mas eles não fizeram milagres como Jesus. Os maiores sinais, então, seriam as conversões. Porque o mesmo Espírito que capacitou Paulo para ressuscitar aquele jovem, é o mesmo Espírito que capacitou Paulo para pregar o Evangelho e pessoas que eram mortas espirituais receberem vida. É o mesmo Espírito Santo, é o mesmo poder. Aliás, eu gosto da expressão do irmão Paul Washer, que diz que Deus, ele manifestou mais poder na regeneração de pecadores do que na criação. Porque na criação ele cria do nada. E na regeneração ele cria do pecado, ele gera uma nova vida de pecadores. Um outro texto, que é daqueles que defendem que os sinais continuam, é Mateus capítulo 16, os versículos 15 e 18. E nós no grupo na casa essa semana nós entramos nesse texto. Eu quis ir até o versículo 16, mas irmão, eu posso ler os versículos seguintes? Por favor. Mateus capítulo 16, os versículos 15 e 18. Diz assim: E disse-lhes, Jesus aqui falando para os seus apóstolos: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Aí Jesus diz: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Isso aqui aconteceu já ou não? Sim. Todos esses aconteceram. Com quem? Com os apóstolos. Mas vamos tentar usar o argumento de que isso é para nós hoje. O texto, então, ele quer dizer o quê? E para muitos irmãos pentecostais, alguns não pensam assim, essa é uma promessa para hoje. Portanto, se você, que Jesus disse, aquele que crê em mim vai realizar sinais, vai realizar e vai ter que manifestar que creu em mim, por quê? Porque estes sinais seguirão os que crerem. Ou seja, a evidência de que nós cremos é que esses sinais vão nos seguir. É isso que ele está dizendo. Então, para esses, se você não realiza sinais, você não é cristão. Ou ainda, se o pastor da sua igreja não realiza esses sinais, ele não é cristão. Ou ainda, Agostinho, Lutero, John Hus, Wycliffe, Calvino, Bunyan, Hudson Taylor, Spurgeon, Moody, Lloyd Jones, Mark Lloyd Jones, que não realizaram esses sinais, não são cristãos. Ou não eram cristãos. Ou então, essa promessa não é para todos. Nós precisamos responder essa questão. Nós precisamos ter resposta para ela. Como entender o que Jesus disse aqui? Porque ir e pregar o evangelho é para todos. Mas e os sinais? A resposta está nos versículos 19 a 20 do texto. Nós acabamos de ler Marcos 16, 15, 18. O versículo, e eu parei para nós entendermos, versículos 19 a 20, Jesus, aí continua o texto. Depois de lhes ter falado, depois de falar isso, prega o evangelho, e os sinais vão seguir aqueles que creem, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com os sinais que acompanhavam. Ou seja, quando que aconteceu aquilo? Exatamente depois que Jesus disse, capacitou para que eles fizessem. Os apóstolos que foram comissionados a isso, eles realizaram os sinais em nome de Jesus, nós vimos já. Pedro, alguns dos sinais que Pedro, João, Paulo fizeram. Eles eram apóstolos capacitados para isso. Com a confirmação de Cristo. E outra, eles eram pregadores do evangelho. Nós vamos ver que em nenhum momento eles recebem glória para eles. Algumas vezes aqueles homens, por exemplo, Paulo e Barnabé, há um momento que as pessoas querem adorá-los, eles nunca receberam. Por quê? Porque não eram eles. Era o Senhor Jesus. Eles não eram especiais, no sentido de serem menos pecadores do que nós. Mas Deus os escolheu com um propósito, para o início da sua igreja, e os sinais para testificar que Jesus era o Senhor e é o Salvador. O que nós podemos entender? Irmãos, algo que é muito importante é que Deus se revela, e nós vemos isso em toda a Escritura, de maneira progressiva. Nós não temos mais profetas como no Velho Testamento. Nós não temos mais apóstolos como no Novo. Ainda que alguns se digam apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado. Nesse sentido, todo cristão é apóstolo. Mas aqueles que querem usar essa terminologia, eles não querem esse. Eles querem ser Paulo e o Pedro. Hoje nós temos a palavra de Deus encerrada para nós. Tudo que Deus queria para nós veio e se confirmou na pessoa de Cristo. É o que Hebreus diz. Mas isso é falta de fé. Nós não dissemos que nós não cremos em milagres. Dissemos. Nós cremos em milagres.
Nós não dissemos que Deus não faz milagres hoje. O que nós estamos querendo dizer é que não existem apóstolos como os 12 e Paulo. Portanto, não existem os sinais que eles fizeram, que Deus fez por meio deles. Agora, quem tem o ônus da prova são aqueles que dizem que existe. Você já viu sinais como esses? Eu nunca vi. Isso é racionalizar, é se esquivar do texto. Isso é olhar para o texto e tentar compreendê-lo pela palavra, e na realidade que nós vivemos hoje, comparando com a Escritura, com somente a Escritura. Como então entender? João capítulo 20, os versículos 30 a 31. Olha o que o texto diz. Jesus, pois... Lembra daquele texto que eu falei que João fala dos vários sinais que Jesus fez, mas que não foram descritos? Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Qual o objetivo dos sinais? Mostrar que Ele é o Cristo Salvador. E eles já foram feitos, e nós temos escrito na Escritura, e nós não precisamos de mais nenhum outro. Jesus já veio, sinais não são mais necessários, por isso talvez nós não mais os vejamos. Mais um ponto importante, irmãos. Nós cremos que Deus é soberano. Soberania significa que Deus age segundo a sua vontade, e Ele pode fazer. Ele não está limitado, mas Ele não vai fazer nada que seja contra a palavra que Ele, na pessoa do Espírito Santo, inspirou. Mas isso é para desanimar então. Não, nós cremos em milagres, nós oramos por milagres. Nós pedimos para que o Senhor cure de câncer. Nós pedimos. Deus pode curar. Se nós pedimos é porque Ele pode. E às vezes Ele faz. Não por meio de apóstolos. Ele faz quando Ele quer, por meio da oração daqueles que creem, daqueles que pedem. Ele não precisa de apóstolos hoje. Nós cremos em sinais. O principal deles, o sinal do profeta Jonas. 3 dias na barriga do peixe, 3 dias no ventre da terra. Quem? Cristo. O Evangelho é o maior sinal, é o maior milagre. Isso não é se esquivar do texto, isso é tentar, pela graça de Deus, compreendê-lo, sem negociar o Evangelho. Hoje, com a igreja, após os apóstolos, há uma realidade. E aí é muito importante, presbíteros não substituem apóstolos, mas Deus instituiu, inclusive por meio dos apóstolos, que as igrejas locais tivessem presbíteros, que são o quê? Irmãos que podem estar juntos com os outros irmãos como igreja, mas que não têm esse poder, que não têm uma comissão especial, como tinham os apóstolos. E o texto diz isso, Tiago diz, capítulo 5, versículos 13 a 15, e nós, às vezes, fazemos isso. Há alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Vai atrás do apóstolo que tem o poder de curar? Não. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O que Tiago, o apóstolo, está dizendo aqui? Que Deus pode fazer milagres. Ele pode fazer. Se Ele quiser. E se Ele diz para nós fazermos isso, nós vamos fazer. Tendo a absoluta certeza de que se alguma coisa acontecer, foi Deus que fez.
E outra, para que o Evangelho seja anunciado e Cristo seja glorificado. Eu me lembro, eu estava comentando com os irmãos, às vezes a gente faz essas coisas na ignorância. Tinha um irmão muito querido, a esposa dele não podia ter filhos. E ele foi a 5, 6 médicos. Todos eles disseram que a esposa não teria. E ele às vezes ia atrás desses homens que dizem que curam. E ele foi, levou a esposa e a esposa teve filho. E aí passado alguns anos, um irmão nosso estava com câncer terminal. Eu falei assim, irmão, vamos levar esse irmão lá para orar por ele. Nós fomos lá buscá-lo na casa dele. E aí ele chegou lá, ele viu que a situação requeria milagre mesmo. E aí ele orou por aquele irmão. Ele entrou no carro e disse assim, a minha especialidade é gravidez. Eu não vejo especialidade nos apóstolos. Isso é milagre? Após a era apostólica, a partir dos 200 anos seguintes, na Reforma Protestante, nas décadas seguintes e hoje, milhares são martirizados sem ver um único sinal. Hoje morrem 400, segundo a voz dos mártires, 400 cristãos por dia no mundo, sem ver um único sinal. Morrem por amor a Cristo. Eles não creram? Agora, para terminarmos, mas ainda há um sinal. Talvez, eu sou apaixonado por esse sinal, sou suspeito, talvez o maior de todos os sinais que a humanidade já viu. Mateus capítulo 24, os versículos 29 a 31. Isso para dizer que nós cremos em sinais, aqueles que estão na Bíblia. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Jesus está falando do fim do mundo aqui. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Esse sinal todo ser humano que já pisou sobre a face da terra vai ver. Aqueles que morreram antes do dilúvio, desde Adão e Eva até a volta de Cristo, todos aqueles que tiverem morrido verão o sinal do Filho do Homem, Jesus vindo sobre as nuvens com poder. Nós cremos em sinais. O que nós poderíamos aplicar? Mas eu já ouvi falar, eu ouvi que aquele homem faz. E aqui tem alguns critérios para aplicação, para eu e para você. Que tipo de sinais são que você ouviu daquele pregador? Eles são sinais como esses que nós vemos na Escritura. Outra coisa, está comprovado, comprovado. Esses homens com dons e sinais, curas e maravilhas, eles pregam o Evangelho, porque antes de Jesus falar que aqueles que creriam seguiriam os sinais, ele mandou pregar o Evangelho. Eles pregam o Evangelho, não a língua, o evangelicalês, eles pregam o Evangelho. Há falsos ensinos entre eles, porque entre os apóstolos não havia. Como é o testemunho desses homens? Para quem fica a glória? Se passar nesses crivos, você pode dizer que é de Deus. Nós cremos que o Senhor faz milagres. Mas muito do que acontece hoje não são sinais e milagres de acordo com a palavra de Deus. Que o Senhor nos dê discernimento para compreendermos isso.